Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, para sempre seja exaltado, para sempre seja glorificado. A paz de Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. O meu nome é Leandro Rabelo. Nesse tempo eu sirvo ao Senhor na coordenação nacional do Ministério de Pregação da RCC do Brasil. Faço parte do grupo de oração Mater Domini, na paróquia de São Sebastião, na Diocese de Campos, interior do estado do Rio de Janeiro. E estamos aqui promovendo esses pequenos vídeos para nos levar a refletir, para nos fazer pensar nesse pós-pandemia. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia e após os nossos grupos de oração, a nós, servos e servas, como será? O que acontecerá? Como será o retorno dos nossos grupos para o caso das cidades, dos lugares onde ainda o grupo não retornou, porque a gente sabe que em alguns lugares do Brasil os grupos já retornaram. Como tudo isso será? Como tudo isso se dará? E em oração para fazer essa partilha, o Senhor me lembrava muito, me colocava ao coração a palavra do livro do Apocalipse, no capítulo 3, nos versículos 7 e 8. Particularmente no versículo 8, a palavra diz assim: conheço as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Porque apesar de tua fraqueza, guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Fazendo uma leitura espiritual desse versículo 8 do capítulo 3 do livro do Apocalipse, que o Senhor põe diante de nós uma porta aberta e essa porta não pode ser fechada, porque apesar da fraqueza, apesar da nossa, talvez do nosso pouco empenho, nós guardamos a palavra e não renegamos o nome do Senhor. Fazendo então, amados irmãos, uma leitura espiritual desse versículo 8 do capítulo 3, me vinha muito a reflexão de que os nossos grupos de oração são essas portas abertas. O meu grupo de oração, mesmo que até hoje não tenha ainda retornado às suas reuniões presenciais, e de fato o meu grupo de oração ainda não retornou com reuniões presenciais, mesmo assim o meu grupo de oração, o seu grupo de oração é uma porta aberta. E é promessa de Deus que essa porta que foi aberta não poderá ser fechada em hipótese alguma. Vamos nos lembrar, amados irmãos, de alguns tempos anteriores que também portas estavam fechadas. Hoje, por conta da pandemia, do novo coronavírus, os nossos grupos de oração, muitos deles fecharam as suas portas ou ainda se mantêm com as portas fechadas, mas houve um tempo de que essa expressão portas fechadas também pode nos levar a uma determinada reflexão. Por exemplo, os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos muitas e muitas vezes tinham que se reunir às portas fechadas por medo da perseguição, para que não fossem mortos, para que não fossem crucificados, para que não fossem postos na arena para serem comidos pelos leões. Era um outro perigo, era uma outra situação. E por isso, mesmo às portas fechadas, eles se reuniam. Veja o que nós estamos vivendo nesse tempo. As portas dos nossos grupos de oração, como disse, de muitos dos nossos grupos, fisicamente falando, estão fechadas. Mas abriram-se muitas outras portas, digamos, virtuais, para que nós pudéssemos participar dos nossos grupos. Nesse caso dos primeiros cristãos, as portas estavam fechadas por medo de serem perseguidos, por medo de serem martirizados, como também pode ser ilustrado pelo Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo 19. Mas, se nós pensamos em grupo de oração
e se nós pensamos em porta fechada, e se nós pensamos que o grupo de oração é essa porta aberta que ninguém pode fechar, e de fato ninguém o pode, nós podemos também olhar para aquele momento mais reservado da reunião de núcleo, onde há as portas fechadas, ou seja, um pequeno grupo de pessoas que recebeu essa incumbência da parte do Senhor se reúne a portas fechadas para preparar a reunião da próxima semana. O núcleo não é um momento de porta aberta, onde todos que querem ir participar daquela reunião podem ir. Participam daquela reunião as pessoas que foram determinadas, que foram escolhidas, que foram chamadas para isso. Um momento também de portas fechadas. Se nós pensamos então que esse momento, por exemplo, do núcleo, que é de porta fechada, é para promover o momento de porta aberta, porque o que é a reunião de núcleo? É um momento, sim, a portas fechadas, mas que promoverá posteriormente um momento de portas abertas, que é a reunião de oração. O núcleo prepara, ora, se coloca na escuta de Deus para preparar a reunião das portas abertas. Eu não sei aí no seu grupo de oração, mas aqui no meu e em todos os grupos de oração que eu já fui, as portas ficam abertas. Entra quem quer. Todas as pessoas que quiserem se achegar, nós vamos acolher na porta e dizer: seja bem-vindo, meu irmão, aqui é o seu lugar. Essa porta está aberta para você. A porta do coração de Jesus está aberta para você. A porta do nosso grupo de oração está aberta para você e sempre. Para aqueles que estão indo pela primeira vez, para aqueles que estavam afastados, as portas dos nossos grupos de oração sempre, sempre, sempre estarão abertas. E isso é motivo de muita alegria para cada um de nós, mesmo que nesse tempo, como disse, nós vivamos um momento de portas fechadas. Por que uma porta pode estar fechada nessa leitura, digamos, espiritual que estamos fazendo do livro do Apocalipse? Por medo ou por proibição, como podemos ilustrar com o caso dos primeiros cristãos, por uma orientação da saúde, como o caso do que nós estamos vivendo agora nesse tempo de pandemia. As autoridades sanitárias pediram que as portas dos grupos, das aglomerações fossem fechadas e nós, como igreja, seguimos a orientação. Mas também porta fechada pode simbolizar, pode ilustrar para a gente. Vocês estão vendo que nesse vídeo eu estou fazendo apenas algumas comparações, algumas reflexões. Não estou querendo mergulhar profundamente na teologia de Apocalipse 3:8, mas estou meditando com você em tempos em que as portas estão fechadas, até mesmo para benefício do grupo de oração, como é o caso dessa pandemia, para proteger as vidas daquele grupo de oração, como é o caso da reunião de núcleo, que nós nos reunimos num lugar reservado para preparar a reunião seguinte. Queridos irmãos, nem sempre uma porta fechada é sinônimo de derrota. Nem sempre uma porta fechada é sinônimo de fracasso. Muitas vezes uma porta fechada é sinônimo de espera. Muitas vezes uma porta fechada é sinônimo de preparação. E eu pergunto para você, para mim, para todos nós, carismáticos, carismáticas, servos, servas, coordenadores de grupo de oração, como nós temos usufruído desse tempo de portas fechadas dos nossos grupos de oração? Para o que nós estamos nos voltando? Para o que está nos servindo esse tempo de portas fechadas? Também a renovação carismática católica, em algumas épocas anteriores, é história de muitas dioceses do Brasil, é história de muitos grupos de oração do Brasil. Houve também um tempo em que os nossos grupos de oração precisaram se reunir de maneira até clandestinas. Muitos que já caminham há muitos anos, que agora assistem a esse vídeo, podem comprovar. Nós já fizemos uma reunião às escondidas, nós já fizemos um momento de oração nas nossas casas, em lugares secretos, porque até então houve um momento em que, digamos, não era permitido que se fizessem na igreja, com as portas abertas, como nós fazemos hoje. Houve também esse tempo de portas fechadas.
É como se nós ouvíssemos o Papa João Paulo II falando: abri as portas para Cristo. E ele disse isso, inclusive, se não me engano, é o título até de um livro que foi publicado com mensagens de São João Paulo II. Abri as portas para Cristo. E quem também pode nos servir como um exemplo de portas abertas nesse vídeo? O próprio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, digamos, abriu as portas para muitas coisas na igreja. Deu a oportunidade a muitos que antes não era dada. Possibilidades múltiplas, vindas, oriundas do Concílio Vaticano II. Mas, queridos irmãos, e aí sim a pergunta que esse vídeo tenta responder: como fazer para atrair as pessoas para os nossos grupos de oração pós-pandemia? Depois que vier a vacina, que todos forem vacinados, que as autoridades de saúde permitirem que de novo abramos os nossos espaços para aglomerações, como fazer para atrair as pessoas para o grupo de oração? É uma pergunta que é muito constante para muitas pessoas, é muito comum no coração de muitas pessoas. Por que essa pergunta é constante e por que ela é comum? Porque com o passar desse tempo, em que nós não estivemos nos reunindo presencialmente, muitas pessoas desanimaram. Muitas pessoas arrefeceram na sua fé. Muitas pessoas talvez não queiram mais voltar para o grupo de oração, ou por medo, ou por sentirem-se enfraquecidos, ou por terem mesmo se desanimado. Como atrair as pessoas para o nosso grupo de oração? Queridos, atrair de novo as pessoas para a porta aberta, que o nosso grupo de oração quer ser, é chamado a ser. É preciso que nós cuidemos muito bem, porque essa atração, atrair as pessoas de volta para os grupos de oração, é preciso que a gente reflita numa coisa. Para atrair pessoas de fora para dentro, é preciso que dentro haja algo que atraia. É preciso que haja uma espécie de ímã dentro dos grupos de oração que atraiam de volta as pessoas, não só de volta aqueles que já frequentavam, mas atraia também a outros que nunca participaram. E como é o nome desse ímã? Como é o nome desse algo que precisa haver no interior dos nossos grupos de oração para que as pessoas que se afastaram retornem, para que aqueles que ficaram durante tanto tempo sem frequentar o grupo de oração desejem profundamente retornar, desejem logo que o grupo volte às suas reuniões? Esse ímã se chama unção. Esse ímã se chama abertura ao Espírito. Esse ímã se chama novidade no Espírito. Esse ímã se chama liberdade no Espírito. Não basta que a porta esteja aberta, mas é preciso que dentro dessa porta, aquilo que está no interior, aquilo que está lá dentro desse grupo de oração, que vai fazer com que aqueles que estejam fora queiram entrar, é o quanto de unção está sendo derramada pelo Espírito Santo na vida daquela reunião, na vida daquele grupo de oração, na vida de cada um daqueles servos e servas que estão lá na acolhida, abraçando as pessoas, acolhendo, na vida dos músicos que estão cantando, animando, ministrando a canção, na vida do pregador que está pregando, na vida do dirigente de oração que está dirigindo aquela oração, daquela reunião, naquela noite. O que atrai as pessoas para o grupo de oração, irmãos, é aquilo que tem dentro dele. É o quanto o Espírito Santo age livremente. O quanto é poderosamente derramado o batismo no Espírito, há uma nova efusão do Espírito Santo. Veja, queridos irmãos, nós, Renovação Carismática Católica do Brasil, nós não vivemos de eventos. Nós vivemos de grupo de oração. O grupo de oração é a nossa célula básica, é aquilo que há de mais importante para nós. Claro, os eventos também são muito bons, os congressos, os nossos encontros de formação, mas nós não vivemos desses eventos. Esses eventos são importantes, eles nos reúnem, eles nos congraçam, mas nós vivemos mesmo aquilo que é a nossa base, a nossa célula básica, é o grupo de oração. E
para atrair as pessoas de volta para o grupo de oração, e muitas pessoas até chegam a ficar preocupados com a quantidade. E alguns até, digamos que erroneamente usam aquele exemplo, aqui está muito bom, o que importa não é a quantidade, a qualidade, nós somos poucos, mas está tudo caminhando e somos unidos. Não, irmãos, é preciso que nós nos preocupemos com a quantidade também. Quantidade também precisa ser alvo do nosso anseio, do nosso desejo. Por quê, Leandro? Porque só um grupo de oração que tem muita gente que é bom, não é isso que eu estou falando. Estou falando no contexto de que se o grupo de oração vai aumentando cada vez mais o seu número de pessoas, se o grupo de oração vai aumentando a quantidade cada vez mais, é um sinal. É um indício de que ali o Espírito está agindo. É um indício de que a cada pessoa que vai se ajuntando, que vai chegando, é mais uma pessoa que está ouvindo a palavra de Deus, é mais uma pessoa que está fazendo uma experiência da efusão do Espírito Santo, é mais uma pessoa que está sendo tocada pelos louvores, é mais uma pessoa que está sendo convidada, conclamada a erguer os seus braços e a louvar, é mais um que está conosco a caminho do céu, a caminho da eternidade. Então a qualidade é muito importante e por isso a necessidade da liberdade do Espírito, da unção no grupo de oração para atrair as pessoas de volta. Mas também, amados irmãos, desculpem abrir aqui esse parênteses para dizer, nos preocupemos com a quantidade também. Porque um grupo de oração numeroso significa que muitas pessoas estão sendo evangelizadas. Nunca nos acomodemos com o número de pessoas que há no nosso grupo de oração. Se no seu grupo tem dado sempre, toda semana, o mesmo número de pessoas, vamos trabalhar, vamos orar, vamos promover ações, vamos sair convidando as pessoas, vamos mandar mensagem, vamos fazer a nossa parte, não porque nós queremos que o nosso grupo seja lotado, tenha milhares e milhares de pessoas, mas porque nós queremos que muitas pessoas sejam evangelizadas. Não é o número, mas a quantidade de pessoas que está sendo levada para Jesus. A quantidade de pessoas que está ouvindo o anúncio do nome de Jesus ser proclamado. E o que gera essa quantidade de pessoas no grupo de oração? A qualidade. E de onde vem a qualidade que vai atrair a quantidade? Está exatamente na nossa abertura à ação do Espírito nas nossas vidas. O grupo de oração é uma porta aberta para alguns beberem dessa graça. O grupo de oração é uma porta aberta para muitos servirem, como é o meu caso, que eu sou servo de um grupo de oração, o seu caso de servo de grupo de oração. Então, a porta aberta do grupo de oração é para que alguns entrem e bebam, mas a porta aberta do grupo de oração é também para que alguns entrem e sirvam. E, claro, servindo, bebam também dessa graça. E os jovens? Por que muitos jovens não querem mais ir aos grupos de oração? Porque os jovens não estão sendo mais atraídos? Porque muitas vezes no nosso grupo de oração tem faltado esse dinamismo, tem faltado criatividade, tem faltado missionariedade, nós irmos ao encontro do jovem, nós convidarmos aquele jovem. Quando o nosso grupo de oração deixar de ser uma rotina e passar a ser uma novidade toda semana, os jovens serão atraídos para os nossos grupos de oração. Porque jovem gosta de grupo de oração que o acolha. Gosta de grupo de oração, assim não só o jovem, mas todos nós, de grupo de oração que ele vai e a cada semana ele é surpreendido por Deus. Não um grupo de oração onde ele está lá toda semana e toda semana acontece a mesma coisa, toda semana são ditas as mesmas palavras, toda semana são cantadas as mesmas músicas. Não, amados irmãos, não só para os jovens, mas para nós também, novidade no Espírito, criatividade no Espírito, dinamismo no Espírito, missionariedade, acolhimento no Espírito, um grupo de oração acolhedor. Eu e você somos responsáveis nesse ano de 2021 para guardarmos a nossa identidade para que o mundo seja batizado no Espírito. Somos responsáveis para abrir essas portas para que
muitos possam entrar, serem atraídos para dentro dela. Não só somos responsáveis por abrir a porta, mas fazer com que lá dentro das portas abertas haja algo que atraia as pessoas. E como eu disse, o nome desse algo é unção, é derramamento do Espírito Santo, é novidade no Espírito, é gente feliz, é gente que sorri, é gente que mesmo com dificuldades, com tribulações, sorri, louva, agradece a Deus, está embebido da ação, da graça do Espírito Santo. E como que nós podemos fazer para não permitir que essa porta se feche? Guardarmos a palavra, como nos diz o livro do Apocalipse. A porta ela não será fechada porque ainda lá dentro há pessoas que guardam a palavra. Ainda há pessoas lá dentro que não renegam o nome do Senhor. Nesse tempo de pandemia, em que talvez as portas físicas dos nossos grupos de oração estejam fechadas, é preciso haver servos que mantêm as portas abertas porque continuam honrando o nome do Senhor, porque continuam guardando a palavra do Senhor e continuam reanimando seu zelo, reanimando seu ânimo, porque Jesus Cristo é a porta. Eu termino esse vídeo fazendo para você essa pergunta. O que você tem feito? O que você e eu, que somos servos de grupo de oração, temos feito para aproveitar esse tempo em que nós não estamos, às vezes, atuando fisicamente nos nossos grupos de oração, para nos fortalecer? O que nós podemos fazer? Muita coisa. Podemos nos fortificar fazendo formações, podemos nos fortificar ainda mais, orando mais, lendo mais a palavra, mergulhando mais naquilo que a palavra quer nos dizer, orando mais, escutando mais o Senhor e, entre essas coisas todas, participando do ENF 2021. Que graça que vai ser esse ENF de 2021, que porta aberta que vai ser esse ENF de 2021, porque é a oportunidade que muitas pessoas que nunca puderam fisicamente estar no ENF, seja em Aparecida, seja na Canção Nova, nunca puderam estar presentes fisicamente, a oportunidade de que esse ano nós nos reunamos todos virtualmente e participemos desse ENF. Veja que grande graça, veja que grande oportunidade de nós nos fortalecermos para que quando as portas se abrirem, lá dentro, as pessoas encontrem servos fortes, servos ungidos, servos fortalecidos, servos que são homens e mulheres que se abrem à graça de Deus e se permitem usar pelo Espírito Santo. Deixam o Espírito Santo usar as suas vidas naquilo que cantam, naquilo que pregam, naquilo que oram, naquilo que sorriem, naquilo que olham, naquilo que abraçam. Deus está contando com você nesse tempo em que talvez o seu grupo está de porta fechada, para que você se fortaleça, para que quando a porta se abrir, meu irmão, ninguém vai segurar a atração que esse grupo de oração vai ter para as pessoas voltarem. Ninguém vai segurar a atração para que aqueles que nunca foram queiram ir para o grupo de oração, porque lá dentro tem um imã poderoso chamado Espírito Santo, que atrai as pessoas, que muda as suas vidas, que transforma os nossos corações e que faz com que nós sejamos novas criaturas todos os dias. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Espírito Santo. Glórias a ti, Pai do céu. Que o Espírito Santo nos encha, nos conduza, para que quando as portas se abrirem, quando os nossos grupos retornarem, sejamos esses homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que promoverão um imã forte, poderoso, que atrairá todas as pessoas de volta para o grupo de oração. Crianças, jovens, adultos, todos de volta, porque o grupo de oração é a porta aberta que ninguém pode fechar.